Por que será que a chamada grande mídia brasileira investe tanto em propagandas ideológicas contra a Venezuela? Será que eles estão preocupados com a situação do povo venezuelano? No vídeo de hoje, nós vamos discutir o porquê a Venezuela incomoda tanto a grande mídia brasileira. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Por que a Venezuela incomoda tanto a grande mídia brasileira? Evidentemente que a Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão não estão nem um pouco preocupados com a população venezuelana. A grande mídia brasileira rompe com a Venezuela a partir do momento que Hugo Chávez vence a eleição para presidente da República Bolivariana da Venezuela, como o país é denominado hoje, no final da década de 90. A partir daí, a mídia hegemônica do Brasil rompe com a Venezuela por um motivo óbvio, porque a mídia brasileira é alinhada aos Estados Unidos. E o Chávez, ao chegar ao poder, ele defende uma unidade latino-americana para resistir ao imperialismo dos Estados Unidos. A proposta do Hugo Chávez era resgatar os ideais de Simão Bolívar para criar uma unidade entre os países da América Latina e, dessa forma, resistir à exploração do Canadá e ao imperialismo dos Estados Unidos. Isso é algo perfeitamente aceitável, uma vez que a Europa fez isso. Criando a zona do euro, a Europa se protege, cria uma certa unidade e se protege, de uma certa forma, da dominação econômica imposta aos Estados Unidos. A própria Inglaterra fez isso ao sair da zona do euro também e se fechar ali no Reino Unido. Então, essa questão... aliás, a Ásia também age dessa forma, porque os países da América Latina também não podem fazer o mesmo, porque os Estados Unidos lidam aqui com a América Latina de uma forma bastante autoritária, e eles, claro, que não aceitam isso em hipótese alguma, e as mídias hegemônicas aqui do Brasil estão, como eu disse, alinhadas à narrativa, aos interesses dos Estados Unidos. Então, o rompimento se dá a partir do momento que o Chávez chega ao poder e começa a propor essa unidade latino-americana. Além disso, a mídia hegemônica brasileira não pode explicar que a Inglaterra usurpou parte das reservas em ouro da Venezuela que estão depositadas em bancos britânicos, como nós já discutimos aqui neste canal. E por último, a mídia brasileira não pode de maneira alguma denunciar e tampouco explicar os bloqueios econômicos impostos à Venezuela pelos Estados Unidos. Aliás, esses bloqueios são ilegais. Quem poderia impor sanções econômicas à Venezuela é a Organização das Nações Unidas, a ONU, porque a Venezuela faz parte da ONU, mas a ONU nunca fez isso. Aliás, a ONU recomendou que os Estados Unidos retirasse o bloqueio econômico contra a Venezuela no auge da pandemia do novo coronavírus. E os Estados Unidos, evidentemente, não ouviu e muito menos retirou esses bloqueios que são ilegais. A mídia hegemônica brasileira não pode denunciar este fato. A Venezuela é um país democrático. A Venezuela tem eleições recorrentes e as eleições, inclusive, são auditadas, com participação, inclusive, de europeus no processo eleitoral. Portanto, não há absolutamente nada que deponha contra a democracia venezuelana. Mas, lógico, as mídias hegemônicas do Brasil não podem discutir essas questões porque estão alinhadas
as narrativas dos Estados Unidos, porque elas precisam defender os interesses dos Estados Unidos. Os interesses dos Estados Unidos são importantes para a grande mídia brasileira, porque são esses interesses que sustentam todo esse conglomerado de mídias que pertencem a pouquíssimas famílias.